Caros irmãos e irmãs, neste dia, quando celebramos o dia de Santo Antônio Galvão, de Frei Galvão, peçamos a sua intercessão, para que possamos cada vez mais seguir Jesus, esse Deus da misericórdia que nos ama tanto, que nos ensina a amar e a perdoar sempre. Hoje, o evangelho que iremos rezar é de Lucas, capítulo 13, de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? E com quem poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus que se esconde, o reino de Deus que acontece na discrição, o reino de Deus que acontece pouco a pouco, como um processo, vai crescendo pouco a pouco no silêncio da noite. Os nossos olhos ocupados com a velocidade, com as telas dos celulares, horas e horas a fio diariamente preocupados com os brilhos falsos do mundo, não percebem como o reino de Deus cresce. Quantos de nós estamos impedidos de sentir e de experimentar a alegria de perceber Cristo, Deus, agindo presente no cotidiano? Porque estamos com a nossa percepção afetada, como várias camadas de tintas sobre a nossa percepção. É preciso, queridos irmãos e irmãs, a coragem de entrar no mais profundo, de tirar as tintas, tantas delas que encobrem a nossa percepção, impedindo de ver o novo acontecendo. E é próprio do mau espírito, muitas vezes, tirar a nossa capacidade deste olhar profundo. O Espírito ele vem em socorro das nossas fraquezas, orienta o nosso coração, ora em nós e faz morada em nós. Porém, muitas vezes queremos ver o rosto de Cristo no dia a dia e não somos capazes. Por quê? Porque estamos demasiadamente apressados, correndo, ocupados e não sentimos a sua proximidade. O reino de Deus é semelhante a esta semente de mostarda que é atirada no seu jardim, e cresce discretamente, tão pequenina e vai se tornando tão grandiosa, capaz de fazer sombra e de ser morada para as aves do céu. O reino de Deus é também como o fermento na massa, diz Jesus. Isso me faz lembrar do Papa Francisco, que dizia aos religiosos e religiosas em Milão, ele dizia: "Você por acaso já viu um pizzaiolo, quem faz a pizza, colocar 1 quilo de fermento e 50 gramas de massa? Não, é o contrário. Para mostrar como é na discrição que faz a massa crescer. Pouco fermento, porém muita força na massa, vida na massa. Assim a Igreja de Cristo, pequena, sofrida, mas que cresce. Você já viu o pão para crescer? Precisa apanhar, precisa ser batido, precisa ser apertado. Não estou fazendo apologia à violência, pelo contrário, todo mundo já sabe como eu penso. Mas para dizer que a massa também sofre, para depois ela crescer. E o fermento cresce dentro dela. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que saibamos perceber com o nosso olhar o reino de Deus crescendo no discreto do cotidiano, no silêncio do cotidiano. Quando Deus vai se fazendo, Deus vai se revelando,
E a gente vai em direção àquela fonte que nos habita e que nos sustenta e que nos ilumina, que é o próprio Cristo que mora no meio de nós. Não percamos o foco. Não desanimemos, porque o Senhor, com sua bondade, nos sustenta, nos consola e nos anima. Mesmo em tempos de escuridão, de tristeza, de violência, de desrespeito, mas Deus sempre cuida. O bem sempre aparece. A alegria sempre brota, porque é na discrição, no segredo da terra, que a semente sai da morte para a vida. Que a vida brota, que a esperança nasce, que os frutos crescem, que colhemos, nos alimentamos e vivemos. O reino de Deus precisa ser anunciado não como apoteose, como espetáculo, mas como a simplicidade, assim como foi Jesus, assim como foi Santo Antônio Maria Galvão, assim como foi a Beata Benigna, que foi beatificada ontem lá no Ceará. Queridos irmãos e irmãs, cresçamos rumo à simplicidade, à intensidade e deixemos-nos surpreender por Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês. Obrigado por rezar comigo. Compartilhe este evangelho. Mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Fique conosco. Medite essa palavra. Dê tempo para saborear internamente esta palavra. Teu reino, Senhor, que surpresa, tem jeito de um homem qualquer que ousa lançar as sementes, espera pra ter o que quer. Teu reino, Senhor, põe a mesa com jeito e dom de mulher que escolhe servir com beleza, mostrando os sabores da fé. Tão perto, tão dentro, no meio de nós quer ficar. Vem, reina, Senhor, faz-nos filhos que amam e se deixam amar. Vem, reina, Senhor, faz-nos filhos que amam e se deixam amar. Teu reino, Senhor, é certeza